positivo. Então, fazer boas escolhas para a pessoa que tem falta de autoestima, baixa autoestima, é algo que é impossível. Olá, lindonas! Tudo bem? Então, bora começar mais um vídeo. Olha eu e meu microfone maravilhoso. Ai, que lindo, gente! Olha, tem até brilho. Lindo, né? Pois é, vocês vão me ver muito por aqui, eu e meu microfone. Bem, olha só. Esse vídeo, nós vamos falar sobre o quê? Sobre autoestima, né? Nós vamos encarar os fatos. Vamos encarar os fatos da baixa autoestima, na verdade, e vamos aprender aí como melhorar essa autoestima, tá? Bora lá? Se ainda não me conhece, não sabe quem eu sou a Delma Eusébio, sou coach sexual, especialista em sensualidade, sexualidade feminina e na autoestima feminina, tá bom? Vamos conversar neste vídeo sobre alguns sentimentos que nós temos, algumas coisas que sentimos quando a gente tem baixa autoestima. Bora? Ó, vou falar quais são os pontos aqui e depois a gente vai conversar sobre cada um mais detalhadamente, ok? Quando uma pessoa tem baixa autoestima, ela normalmente se sente incapaz aí de confiar nela mesma. Segundo ponto, a pessoa sempre pensa demais. Pensa. Terceiro ponto, baixa autoestima faz com que a pessoa tenha medo de enfrentar os desafios. Medo de enfrentar qualquer coisa, na verdade, principalmente os desafios, tá? Quarto, quando a pessoa tem baixa autoestima, é uma pessoa que ela é dura com ela mesma. Ela se cobra demais, né? Quinto, normalmente a pessoa que tem baixa autoestima, ela é uma pessoa ansiosa frequentemente. Não é uma ansiedade de vez em quando, é frequentemente. E sexto, quando a pessoa tem baixa autoestima, normalmente, não são todas as pessoas, mas elas têm uma timidez em excesso, tá? Vamos conversar sobre esses pontos aí, sobre o que a gente pode fazer, inclusive, para melhorar esses pontos, né? Porque, inclusive, tem pessoas que às vezes têm esses sentimentos que não, mas ela não consegue perceber que isso pode ser aí um indício, né? Algo que esteja falando para ela. Comece a cuidar da sua autoestima, tá? Tem gente que acha que acontece, e acontece com muita gente, e isso é muito normal. Mas são pontos que a gente precisa ter cuidado, ok? Bem, quando a pessoa tem baixa autoestima, a gente percebe que essa pessoa tem um desses pontos, ou às vezes até todos eles, tudo junto, tá? Baixa autoestima é muito mais do que uma insatisfação com você mesma, com algo, por exemplo, com a sua aparência física, com a sua autoimagem ou com algum momento. Na verdade, assim, os estudos dizem que baixa autoestima é um sentimento, não é uma doença, por exemplo, né? É um sentimento, mas é um sentimento de menos-valia, sabe? De insegurança, um sentimento de insegurança com você mesmo, né? A pessoa não valoriza nada que ela faz. Quem sofre de baixa autoestima, ela tende aí a interpretar fatos e sinais de maneira muito ruim. E tem uma visão muito negativa de si o tempo todo, tá? A baixa autoestima, como eu disse, não é uma doença, mas ela pode vir a ser. É um sentimento. Por isso que a gente precisa trabalhar a autoestima, para que a gente não tenha problemas maiores futuramente. A pessoa que tem baixa autoestima, ela se sente incapaz de confiar em si mesma. E isso pode trazer vários problemas, vários fatores, né, acarretados através da falta de incapacidade de confiar em você mesmo, né? Nessa insegurança. A pessoa não consegue tomar decisões. A pessoa fica ansiosa e acaba perdendo o agora e o que também está por vir. Por quê? Porque ela não consegue definir nada na vida dela, nem o que vai acontecer daqui a alguns minutos, 1 hora, 2 horas, quanto mais algo mais para frente, né?
projetar o futuro. Então, ela perde isso. Ela perde essa questão de ter metas, objetivos. Não consegue tomar decisão para nada. Se sente incapaz aí de tomar alguma decisão assertiva. Se sente insegura, né? De fazer Ela só vê o futuro dela como algo negativo. Então, fazer boas escolhas para a pessoa que tem falta de autoestima, baixa autoestima, é algo que é impossível. E sempre pensar demais. A pessoa que tem baixa autoestima pensa demais. Pensa e não sai do lugar. Não toma decisão nenhuma, né? Pensar demais é muito importante antes de fazer qualquer coisa, né? Mas não pode deixar de ser de realizar aquilo que você quer só porque você só fica pensando. Então, esse é um outro indício também. Tem que ter cuidado. Se você só pensa e não sai do lugar, isso pode ser um indício de baixa autoestima, tá? A pessoa que tem baixa autoestima, normalmente ela tem medo de enfrentar os desafios, né? Ela tem medo de coisas novas, né? Principalmente que saem fora da rotina dela. Tem medo de não conseguir fazer. Não tem nenhuma positividade na cabeça da pessoa que tem falta de autoestima, tá? Tem muito medo que o normal, né? Aquela coisa que tá ali normal na vida dela saia do controle. Então tem medo demais e potencializa esse pensar demais, né? E não sai do lugar para fazer nada. E isso ocasiona um efeito dominó, tá? Tem que ter muito cuidado. A pessoa com baixa autoestima é dura com ela mesma, né? Se chicoteia e se cobra demais, tá? E o pior, ela se compara demais. Compara demais com os outros, com o vizinho, é aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ainda mais nessa era digital. O que acontece nessa era digital? As pessoas ficam ali se espelhando e olhando a vida de outras pessoas, né? Que estão sempre ali maravilhosas, colocando coisas lindas na internet. E com isso ela tá fazendo o quê? Ela tá alimentando a insegurança dela, a insatisfação dela, tá? E a gente tem que entender que nesse mundo digital, principalmente, as pessoas colocam o que é bonito na vida delas, o que tá lindo, o que tá maravilhoso. Ela vai ficar colocando coisa ruim? Não, ela vai colocar o que tá lindo, tá? Então, a gente não deve se cobrar. Por quê? A vida do vizinho vai ser sempre mais bonita mesmo, porque a gente só vê aquilo que a pessoa quer mostrar, tá? Então, não pode se cobrar. Mas a pessoa que tem baixa autoestima normalmente se cobra demais. A pessoa com baixa autoestima tem uma ansiedade frequente. Não é aquela ansiedade de vez em quando, que às vezes a gente tem, né? Que às vezes a gente tá passando por um momento, tá com ansiedade, tá com compulsão alimentar, tá comendo demais, tá ansiosa demais, ou você tá ansiosa por um evento, por um momento. Não é isso. A pessoa que tem a baixa autoestima, ela tá ansiosa frequentemente. Ela é incapaz de confiar nela mesma. Aí ela pensa demais. Olha só a cascata de coisa. Capaz de confiar nela mesma, aí ela pensa demais, aí ela acaba não realizando o que deveria realizar e alimentando o medo de enfrentar os desafios e se cobrando cada vez mais. Aí isso tudo causa a ansiedade. Essa sensação de controle faz ela acreditar que ela não pode gerenciar nada a respeito dela mesma, tá? E aí essa ansiedade frequente pode, aí que mora o perigo, pode gerar uma patologia grave. Normalmente as patologias psicológicas, né, que faz com que a pessoa tenha problemas muito mais graves, tá? E um outro ponto também que a gente precisa avaliar são pessoas tímidas demais. Se a pessoa é muito tímida, timidez em excesso, né? Porque existem vários graus de timidez. Tem gente que tem uma timidez para determinada coisa, né? Tem uma timidez para fazer determinada coisa, ou enfim. Mas tem gente que é tímido em tudo, tá? Então, se a timidez for em tudo, passa dos limites, né? Então, assim, tudo que é em excesso é ruim, tá? Então, a pessoa, ela tem essa timidez excessiva. Normalmente, essa pessoa, ela faz o quê? Ela supervaloriza os riscos. Então, para ela, tudo é muito arriscado. Mesmo aquela coisa que deveria ser simples, que deveria ser bem tranquila, mas para ela é arriscado. Toda situação, para a pessoa que é tímida, se for uma situação nova, ela é uma situação assustadora, tá?
Então, ela se preocupa em passar uma imagem, né? Aquela imagem perfeita, não pode errar, né? Para a pessoa que é tímida, aquela velha frase de errar é humano, isso não vale, tá? A pessoa que é tímida em excesso, tá? Ela não aceita errar. E todo mundo erra, né, gente? Todo mundo aí pode errar, pode, deve errar e aprender com os erros, tá bom? Mas para o tímido em excesso, isso não é aceitável. Então, o que acontece? Todos os pontos anteriores, né? Ele vem aí, a timidez vem com todos esses pontos anteriores, normalmente. Normalmente a pessoa tímida, ela é incapaz de acreditar nela mesma. Ela pensa muito e ela não consegue agir. Aí ela tem medo de enfrentar os desafios e se cobra demais e tem uma ansiedade frequente. Tá vendo? Quanto que isso soma, né? Então, vai somando todos esses pontos. Normalmente a pessoa tímida, isso acontece com ela, né? Então, precisa trabalhar a autoestima, tá? Precisa trabalhar essa timidez, tá bom? Porque isso pode se agravar e vir no futuro ser uma doença grave, tá? Então precisa trabalhar isso, ok? E aí, exercício prático para esse vídeo. O que você vai fazer? Você vai pegar papel e caneta e vai anotar. Você vai listar todos os pontos que você acha. Todo mundo tem o seu lado sol e tem o seu lado sombra, tá? O lado sol seriam as qualidades, as coisas boas, tá bom? Os sentimentos positivos que você tem de você mesmo, tá? E o lado sombra são os seus sentimentos negativos. Então, o que você vai fazer? Você vai listar o seu lado sombra, tá? Já que nós estamos falando dessas coisas que a gente pode sentir aí quando a gente tem baixa autoestima. Então, você vai listar o seu lado sombra, coloca todos os pontos ali. E aí, dependendo do que você vai colocando na sua listinha. Aí, vamos supor que você colocou ali na sua listinha que você não gosta do seu cabelo. Se você não gosta do seu cabelo, tem como mudar o seu cabelo? Muito provavelmente tem, porque cabelo é alguma coisa que a gente pode cortar, pintar, usar um rabo, né? A gente pode fazer várias coisas no cabelo. Então, dá para mudar o cabelo? Então, a gente vai procurar fazer o que dá para fazer para melhorar esse ponto que você tem aí de negativo em você, tá? Agora, se for algo que, por exemplo, eu não gosto da minha altura, dá para mudar a sua altura? Momentaneamente, provavelmente também, né? Com um salto alto, com alguma coisa mais alta. Mas, se você pensa que não tem como você crescer mais, é algo que não dá para ficar pensando muito nisso. Então, o que você vai fazer? Defenda-se desse pensamento, desse sentimento negativo que você tem. Como você vai se defender? Colocando as coisas positivas por ter essa altura. Existe? Existe, tá? Tudo nessa vida tem prós e contras. Tudo. E vai também fazer o quê? Depois disso? Já me defendi, já sei quais são os pontos positivos em ser mais baixinha. Eu gostaria de ser alta, mas não sou. Então, não tem como eu ser alta. Então, o que eu vou fazer? Vai aceitar. Tá? Coloca aí os pontos. O que for possível mudar, a gente muda. O que não for possível mudar, a gente se defende disso. A gente se defende desse sentimento negativo. E a gente fala para nós mesmos as coisas positivas de achar isso, né? E aceita. Porque o que não dá para mudar, a gente precisa aceitar. Para trabalhar a nossa autoestima e para ser feliz. Tudo bem? Para finalizar o nosso vídeo, eu vou dar uma dica de livro, um livro bem interessante para você ler esse livro e trabalhar sua autoestima, e um filme também muito legal. Livro, Você Pode Curar a Sua Vida, tá? Muito interessante. Filme, Sem Filtro. Muito legal esse filme. Assiste, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na sua vida, tá bom? Gostou? Comenta, curte, envia para alguém, tá? Deixa seu comentário aqui para mim, me diz aí o que você achou, se você tem algum desses sentimentos, se você já leu esse livro, se você já viu o filme, tá bom? Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade, quem escreveu isso, tá? E uma outra frasezinha pra gente finalizar. Se você não se ajudar, não vai poder ajudar mais ninguém. Então se ajuda aí, tá bom? E não esquece de me ajudar também, tá? Comenta aqui, curte e manda pra alguém. E até o próximo vídeo. Tchau!